Quando a gente olha essas crianças, a gente vê o futuro da igreja, né? Apesar deles estarem presentes, mas também é o futuro. E quando eu olho o meu aqui na frente, a gente fica orgulhoso quando a gente vê, né? A gente vê os filhos da gente aqui participando. Era um sonho da gente, principalmente nosso, né? Meio da minha esposa, quando o Elielzinho nasceu, a gente poder sonhar, viver essas programações aqui e um dia ele poder estar aqui, né? E hoje a gente pode ver isso. Eu acho que esse sentimento é algo que também está no coração de todos os pais que seus filhos estavam aqui. E também dizer a você que é pai, mãe, que o seu filho não está ainda aqui no coro infantil, olha, a melhor coisa para ele é ele estar presente num coro desse. Se seu filho ainda não está, coloque-o no coro infantil, faça ele vir participar, ele vai ser bênção. Isso vai ser bênção na vida dele, na vida da sua família. E é sobre isso que eu queria conversar, mas antes da gente comentar, nós vamos para o texto de Colossenses, capítulo 3, eu queria que você pudesse estar abrindo sua Bíblia, no versículo 18. Nós vamos dar um saltinho, porque o pastor Alberto, domingo passado, ele terminou o capítulo 2, foi isso? Isso, e aí nós vamos ao capítulo 18, ou ao versículo 18, mas à noite ele vai voltar e vai retomar o início do capítulo 3. A partir do 12 até o 17. Nós vamos ao texto de Colossenses, capítulo 3, do verso 18 até o verso 1 do capítulo 4. Acredito que todos já abriram. Vamos fazer a leitura. Acompanhe na sua Bíblia. Se você está ao lado de alguém que está sem Bíblia, compartilhe com o irmão que está ao seu lado a palavra de Deus. E aqui nós vamos fazer a leitura. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. 4, versículo 1. Senhores, tratai os vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos nesta manhã em Tua presença e aqui, Senhor, já nos colocamos como forma de adoração, colocamos o nosso melhor, Senhor, diante de Ti e queremos nesse momento escutar a Tua voz, Senhor. Estamos aqui, ó Senhor, do nosso coração e ouvidos abertos a escutar aquilo que Tu tens preparado para nós nessa manhã. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de Colossenses 3, nessa parte, Paulo vai dividir aí em duas partes. Ele vai tratar do relacionamento familiar e a partir do versículo 22, ele vai tratar do relacionamento no trabalho. Mas mesmo assim, essas duas partes do texto, elas estão interligadas. Por que isso? Porque aquilo que eu sou na minha família, isso vai refletir no meu trabalho, na minha igreja
e na minha comunidade. Aquilo que eu sou na minha família também vai depender do fundamento que é dado a essa família. Se você ler lá em 1 Coríntios 3,11, vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Deus instituiu a família e colocou sobre esse fundamento que é Jesus. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto são que as famílias, elas estão colocando em outro fundamento. As suas famílias estão sendo postas sobre outro fundamento. E o que isso tem causado a essas famílias? A deterioração. A gente tem visto, infelizmente, famílias sendo destruídas porque o seu fundamento não tem sido Jesus Cristo. A realidade é que muitos têm falhado nesse relacionamento dentro da sua família. Primeira coisa, eu quero destacar algumas coisas que têm causado na família essa deterioração ou muitas vezes a falha nesses relacionamentos. Algo que eu achei muito interessante no meu estudo, na minha pesquisa, eu observei que a quantidade de divórcios que tem aumentado ano a ano. Em uma pesquisa feita pela Veja, diz que a partir do momento em que foi facilitado essa questão do divórcio, em 2010 foi feita uma pesquisa dizendo que 1,8 do casamentos ou de pessoas a cada 1.000 habitantes tem crescido até 2010, porque o último censo foi 2010. Mas o que a gente acha? Veja que coisa interessante. A Veja diz assim: porém há menos brigas na justiça na hora da separação. 3 de cada 4 pedidos de divórcio foram consensuais. Nos pedidos não consensuais, tanto no caso de divórcio como de separação, foram as mulheres que tomaram a iniciativa em mais de 50% dos casos. Em média, os casamentos que chegaram ao fim em 2010 tinham 16 anos de duração. Isso foi uma constatação que a Veja fez no ano de 2011. E o que é que tem causado essa falha? O que é que tem causado esses problemas dentro dos relacionamentos e dentro dos casamentos? Muitas vezes, os relacionamentos estão começando de forma errada. Algo que eu tenho comentado muito junto aos meus adolescentes, também eu comentado a respeito a alguns jovens, é a forma como se tem começado relacionamentos, namoros, noivados. O que a gente vê hoje dentro da nossa sociedade? Nós vemos a sociedade pregando um tipo de relacionamento onde primeiro eu começo a namorar para depois conhecer, para depois eu saber quem é essa pessoa. Eu sempre digo o seguinte, existe uma sequência básica para que você chegue até o casamento. Primeiro, você precisa ter uma amizade com aquela pessoa. Você precisa conhecer quem é ela. Você precisa andar com ela. Qual é o grupo que ela anda? Como ela fala? Como ela se comporta? Depois da amizade, a gente vem para o desejo. A vontade, o desejo de estar junto com aquele grupo, de estar junto com aquela pessoa. E ali a gente vai desenvolvendo. O terceiro passo é a paixão. Onde a gente olha, eu até brinco, eu digo muitas vezes bate o coração, né? Olha aquele menino, olha aquela menina e o coração palpita. E diz, que coisa boa, que bom que ele está aqui, ou que bom que ela está aqui, né? E aquilo vai, e a paixão ela precisa se transformar em amor. Quando ela se transforma em amor, aí está firmado o seu casamento. Aí está firmado a sua relação. O que a gente vê hoje é completamente diferente. A gente vê relacionamentos começando logo. A pessoa quer estar junto, quer abraçar, quer beijar, quer estar, ali do lado. E aquilo ali para ela é importante. E ali são formados e ali vem os problemas. Mas, segunda coisa que a gente pode observar também é que muitas vezes dentro dessas famílias nós temos as mulheres trabalhando fora de casa muito. A gente tem as mulheres hoje saindo para o mercado de trabalho por uma questão mesmo necessária. Isso também muitas vezes influencia também na família. Em terceiro, a gente tem algo que me preocupa muito. É como as nossas crianças estão vivendo na frente da televisão. Crianças de 6 a 16 anos assistem 20 a 25 horas de televisão por semana e elas são grandemente influenciadas por aquilo que assistem.
Isso é impressionante, isso é uma realidade. O que a televisão tem influenciado na vida da nossa família, na família dessa sociedade? O que é impressionante é que eu observo que muitas vezes a novela que passa, ela é para ser uma ficção e ela está se tornando uma realidade. A gente vê a sociedade repetindo aquilo que está nas novelas. E o que é que a gente como cristão está fazendo? Será que a gente também está fazendo, pegando a nossa família e colocando ao redor da televisão? E repetindo aquilo que está lá? A nossa sociedade, ela é reflexo da família. A igreja é a amostra daquilo que é a nossa família. Essa é a realidade que a gente encontra. Mas existe uma solução para isso. A centralidade de Cristo nos nossos relacionamentos. Cristo precisa ser o centro desses relacionamentos. Cristo precisa ser o centro na nossa família. Cristo, ele põe ordem nos nossos relacionamentos. Cristo oferece um propósito aos nossos relacionamentos. Cristo nos mostra que a ética nos relacionamentos deve ser recíproca. Cristo deixa claro que a submissão dos relacionamentos passa pela submissão ao seu senhorio. A minha família, a nossa família, ela pode alcançar sim aquilo que é o princípio que Cristo quer para nós. E aí eu quero começar exatamente pelos maridos. O texto começa pelas esposas, não é verdade? O texto começa logo aí pelas esposas. Mas agora eu quero começar pelos maridos. Eu quero começar pelo verso 19. O amor do marido às suas esposas, versículo 19. Amar sua esposa é uma ordem divina. Vou repetir. Amar a sua esposa é uma ordem divina. Se você for para Efésios capítulo 5, verso 25, diz: marido, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Esse é o amor sacrificial. O amor, ele deve ser perseverante, precisa ser santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. Maridos, escutem. Esse amor pela sua esposa tem que ser cuidadoso. Você precisa ser romântico. Quantos maridos têm sido românticos com suas esposas? Né? Quantos maridos têm procurado olhar para sua esposa e pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, trazer rosas para suas esposas? Eu já vi mulheres que não gostam de rosas, mas eu acho que a maioria das irmãs gostam de receber rosas dos seus esposos. Eu acredito que sim. Né? Qual é a mulher, né? Eu tive uma experiência de uma vez encontrar uma jovem que diz que ela detesta rosas. Eu disse: minha filha, você é uma exceção à regra. Porque eu não consigo imaginar uma mulher que não gosta de ser presenteada com uma rosa. O homem, ele precisa ser isso, precisa ser cavalheiro. Ele precisa ser romântico, ele precisa olhar para o comportamento da mulher. O homem muitas vezes chega em casa, abre a porta e diz: mulher, o que é que a gente tem para comer hoje? Você pensa que isso é brincadeira, é uma história? Não. Existe sim ainda hoje, infelizmente. Às vezes o homem chega dentro de casa, nem olha para a mulher, sabe? Nem olha para o cabelo dela e diz: olha como você está bonita hoje. Né? Às vezes você levanta de manhã, toma seu café, arruma suas coisas e quer ir trabalhar. E nem simplesmente olha para sua esposa e diz: amor, tenha um bom dia, Deus abençoe você, dá um beijo, dá um abraço nela. Cuidadoso. Será que você liga para sua esposa durante a semana, durante o dia de trabalho? Eu tinha um costume, eu confesso que eu até perdi esse costume, mas eu tinha um costume quando eu era noivo e no começo do casamento, né? A minha esposa está aqui olhando para mim. Eu tinha o costume de mandar para ela todo dia um recadinho, uma mensagem. Aí não tinha WhatsApp naquela época. Eu mandava uma mensagem para ela todo dia. Todo dia ela recebia uma mensagem minha no celular. E ela ficava naquela expectativa do dia ir passando e ela receber aquela mensagem. No dia que ela não recebeu, misericórdia. Ela chegou em casa e disse: foi que houve? Quebrou o celular, foi? Você não mandou mensagem para mim hoje. O que foi que houve? Mas observem. A mulher, ela precisa de carinho. Ela precisa do cuidado. Ela precisa desse amor sacrificial. Deixa de lado o você e olha para ela.
Outro princípio, você precisa ser um bálsamo na vida da sua esposa, um aliviador de tensões, um amigo presente e companheiro sensível. Sensibilidade, homens, maridos, ser sensível não tem nada a ver com que você ser mole. Não tem nada a ver com que você, tem outras tendências. Não é isso. Ser sensível é você olhar para sua esposa, e perceber o momento que ela está passando. E você não chegar para ela e fazer cobranças em momentos que ela não pode, ou momentos que ela está passando. Homens, a gente precisa ser sensível a essas coisas, a gente precisa olhar para a mulher e perceber aquele dia, o que ela está passando, como ela está passando e como eu devo agir. Tem homem que não percebe nada disso, aí quer discutir relação no dia que a mulher está no pior dia dela, no momento de tensão. Tem homem que quer, às vezes desabafar naquele momento onde a mulher não está preparada para isso. E aí o que acontece? É só confusão, é só bate-boca. A gente precisa, homens, nós precisamos ser sensíveis. Sabe como é que você deve tratar a sua mulher? Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 3,7. Eu acho fantástico esse texto. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,7. Primeiro Pedro 3,7 diz assim: exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Entenderam aí? A palavra de Deus diz que as vossas esposas, que você deve viver com ela a vida cotidiana do lar. Você tem que participar de tudo, da criação dos seus filhos, do momento de resolver problemas financeiros, de poder estar junto com ela para conversar, dialogar e chegar a um ponto comum. Por que isso? Ele diz com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil. A mulher precisa ser cuidada, ela precisa ser, ela é a parte mais frágil. Ele agora pensa que mais do que sua esposa e da sua família, do que ele quer, o marido cristão, ele deve amar, dando tudo de si mesmo para o bem da sua esposa. Agora vamos para as esposas. Versículo 18, vou voltar lá para o versículo 18. Vamos lá? Diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. A esposa cristã, ela se submete ao seu marido primeiramente para obedecer, seguindo a orientação de Deus. Ela faz isso faz com que cada um, fazendo a sua parte, tenha a harmonia e o crescimento da família cristã. A esposa se submete ao seu marido porque isso também é uma ordem divina. Mas a submissão da esposa não é escravidão, de forma nenhuma. O marido e a mulher são interdependentes. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, você vai encontrar isso. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Observem. e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Ora, se a mulher é amada pelo seu marido, como Cristo amou a igreja, ela não terá nenhuma dificuldade de se submeter ao seu marido. Nenhuma. Pois ela vê nele exatamente o reflexo de Cristo. Maridos precisam refletir isso dentro da sua casa, dentro da sua família. Precisa ser reflexo de Cristo.
A submissão da mulher, ela também não pode ser absoluta. Quando transgride a palavra de Deus, quando há transgressão na palavra de Deus, isso traz ou desobriga a mulher a obedecer ao seu marido. O seu Shedd, ele vai dizer o seguinte: a submissão da esposa ao marido é uma atitude de respeito e valorização do marido, que redunda num desejo natural de servi-lo, apoiá-lo e obedecer-lhe. Ora, se o marido ele trata a sua mulher como foi citado anteriormente, não vai haver nenhuma dificuldade da sua esposa se submeter a ele. Pelo contrário, o sentimento dela, ela é algo natural. Ela vai sentir o desejo de servir, de apoiar e de obedecê-lo. Esse deve ser o ponto comum entre marido e mulher. Falar de mulher, falar da mulher, da esposa, do marido, a gente entende que existe aí uma interligação entre os dois. O marido, ele nunca pode ser autoritário, ele nunca pode ser daquele homem que só a palavra dele é lei dentro da sua casa. Precisa haver uma concordância entre os dois. Precisa haver diálogo, precisa haver conversas. Porque isso vai refletir, sabem quem? Nos seus filhos. Porque se os seus filhos veem isso dentro da sua casa, se os seus filhos verem isso no seu pai, o seu filho vê isso no seu pai e na sua mãe, isso vai refletir neles um comportamento correto diante de Cristo. Por isso que o versículo 20, Paulo chama a atenção aos filhos agora. Ele diz obediência aos filhos e aos pais no versículo 20. Mas o que é obedecer? Filhos têm que obedecer aos seus pais. Atenção, filhos. Primeira coisa, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar a autoridade de Deus. Eu costumo dizer também, volto a falar dos adolescentes, eu costumo dizer a eles, vocês precisam escutar os seus pais, vocês precisam obedecer aos seus pais em tudo o que eles fazem, o que eles pedem. Porque isso é agradar ao coração de Deus. Você precisa, filho, você precisa escutar o seu pai. Naquelas relações onde o seu pai olha e não se agrada, eu já disse, já conversei muitas vezes sobre isso com eles, e dizendo, se o seu pai ou sua mãe não se agrada da relação que você está tendo, termine. Porque isso é obedecer não só aos seus pais, mas também é obedecer a Deus. Os nossos pais, eles foram formados por Deus. Deus quis que você nascesse na família onde você está. Você não foi jogado. Sabe, você não foi criado de forma errada. Você não é um acidente. Sabe, Deus não estava formando você ali naquele momento e disse, eu errei, eu vou botar ele aqui nessa família. Não é assim. Deus tem um cuidado muito especial com você, filho. Deus tem um cuidado especial com a sua formação, aonde você vai nascer, sabe, o pai e a mãe que você vai ter. Por isso a gente precisa olhar para os nossos pais. A gente precisa olhar para os nossos pais e dizer, Deus fala através dos nossos pais. Segundo, a obediência deve ser integral, alegre e voluntária. Filhos, o nosso desejo com o nosso pai tem que ser integral. A gente não tem que estar questionando, desde que não fuja ou não vá ferir a palavra de Deus. Mas os nossos pais, nós acreditamos que a família cristã, ela preza por isso. E o filho, quando ele está inserido nessa família cristã, ele não tem nenhuma dificuldade de obedecer ao seu pai, porque ele vê no seu pai e na sua mãe um homem e uma mulher de Deus. Então ele não tem questionamento, ele obedece integralmente aquilo que o seu pai e a sua mãe fala. E há alegria em fazer, em cumprir aquilo que o seu pai e a sua mãe determinam. E de forma voluntária. Quantos filhos muitas vezes chegam em casa, vê o pai e a mãe, sabe, discutindo, batendo boca, sabe, muitas vezes se degladiando. A criança, ela não vai, o filho, ele não vai conseguir fazer aquilo que o pai ou a mãe pedir a ele de forma alegre e voluntária. Porque se o pai e a mãe não estão dando o exemplo, o filho ele vai seguir o exemplo do pai e da mãe. Mas se o pai trata a sua mãe com amor, com voluntariedade, sabe, com desejo, com alegria, quando o pai ou a mãe solicita algo ao seu filho,
ele vai responder da mesma forma. A obediência aos pais é agradável a Deus. Lá em Êxodo 20, 12, vai dizer isso. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Vida bem-sucedida e longa. O que a gente tem visto de jovens e adolescentes, infelizmente, perdendo sua vida, porque simplesmente não obedecem aos seus pais nem às suas mães, aos seus pais, pai e mãe. Não tem obedecido, e tem vivido vidas curtas mesmo, tem perdido a sua vida, porque simplesmente acham que a cabeça deles é o guia deles. Pai e mãe não serve. Eu acho que o que serve muitas vezes é o que os seus colegas, o que está ali, o seu grupinho, é que determina. A gente tem que ter cuidado, queridos, jovens e adolescentes, aonde nós estamos inseridos. Se o meu pai ou a minha mãe diz, se o seu pai ou sua mãe diz ali não é um bom lugar para você, obedeça. Ele sabe o que é melhor para você. E assim a sua vida será uma vida longa e uma vida bem-sucedida. Quarto, comunicação dos pais com seus filhos. Verso 21. A minha relação com meu filho, como está sendo? Primeiro, o pai precisa ser exatamente aquilo que ele fala. Essa história de dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, está errado. Você precisa falar e você precisa fazer. Eu tenho vivido esse exemplo na minha casa. O meu filho tem 3, vai fazer 4 anos. E como ele tem sido o reflexo daquilo que eu tenho sido dentro de casa. Muitas vezes eu tenho que ter o cuidado de como eu estou falando, de como eu estou me comportando, os meus gestos, as minhas atitudes. Porque ele olha para mim e ele quer fazer o mesmo. Então como é que eu posso corrigir o meu filho, se eu estou fazendo errado, e eu chego para ele e digo, meu filho, não faça o que eu estou fazendo. Não faça o que eu estou fazendo. Está errado. Você não deve fazer. Você deve dizer, filho, faça o que eu estou fazendo. Cuidado com as regras que você impõe na sua casa. Seja muito claro naquilo que você determina. As regras de disciplina dentro da sua casa. Dialogue, converse com o seu filho. Gaste tempo com isso. Pai, mãe, sente na sua casa, olhe no sofá da sua casa, bote seu filho junto, bata um papo com ele, troque uma ideia, converse, olho no olho. Eu faço isso. Sento com meu filho de 3 anos no sofá, converso com ele, quando ele faz coisa errada, eu digo, olhe no meu olho. Olha aqui no meu olho. Você acha que isso que você fez está certo? Garoto de 3 anos. Eu digo, você acha que isso está certo? E muitas vezes ele olha para mim e diz, acho. Mas isso não está certo. Aí eu digo a ele assim, você vê o seu pai fazendo isso? Ele diz, não. E por que você está fazendo? Ele diz, porque eu quero. Você precisa conversar, você precisa trocar essa ideia com ele. Pai, separe tempo, esqueça um pouquinho o seu trabalho. Se programe no seu trabalho, para que você tenha tempo reservado para o seu filho, para conversas diárias, para conhecer um pouquinho ele. A gente vê filhos que infelizmente estão procurando lá no mundo o diálogo, porque dentro de casa não encontram isso. Você está perdendo tempo, o tempo está passando e você não está dialogando com o seu filho. Quando você vê, o seu filho já tem 17, 18, 20, já está namorando, noivando, casando, aí você quer bater um papo com ele. Aí você quer conversar com ele e dizer, vem cá filho, vamos bater um papo aqui, filha, vamos aqui conversar com mamãe e tal. Ela vai olhar para você e vai dizer, o tempo passou mamãe, beijo, tchau, agora eu vou me embora. E você perdeu tempo. Cuidado. Cuidado também com a forma como você lida. Você não pode ser permissivo demais e você também não pode ser duro demais. A gente precisa encontrar um meio termo para isso. A criança, ela precisa de limites. O adolescente, ele precisa de limites. Não é tudo que ele pode fazer. Eu não posso fazer tudo. Eu não posso dizer ao meu filho, se ele disser assim, pai, eu quero agora um carro de controle remoto. E eu vou dizer ele, legal, eu vou comprar para você. Eu vou lá, não tem 1 centavo, boto no meu cartão, passo o cartão, divido em
36 vezes o controle remoto, o carro de controle remoto, mas eu tenho que dar ao meu filho, porque senão ele vai... Você não tem que dar. Você tem que explicar para ele, filho, agora não dá. Sabe? Não é tudo, ele não posso permitir tudo ao meu filho. Ele tem que saber que ele tem limite. Agora também eu não posso ser duro demais. Sabe? Eu não posso ser grosso com ele. Eu não posso tratar ele de forma agressiva, duro, até mesmo na forma de disciplinar o meu filho, ou os nossos filhos. Eu não posso ser, sabe, agressivo. Eu não posso espancar o meu filho ao ponto de deixar ele cheio de roxo, cheio de machucados. Eu posso disciplinar ele sim, a palavra diz que a gente deve usar a vara sim para educar. Mas antes da vara precisa chegar o diálogo. Sabe, se ele não entende, primeira vez a gente conversa, segunda vez não conversa, a palavra diz que a gente pode sim. A sociedade tem tirado isso da família. Atenção, pais. A gente precisa estar atento a isso. As leis querem dizer a você, pai e mãe, como você deve educar o seu filho, mas não estão usando a palavra de Deus para isso. Estão usando as leis. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Não é a lei que vai tirar a forma como eu tenho que disciplinar o meu filho. Mas eu preciso saber que antes de eu partir para a vara, eu preciso conversar, eu preciso dialogar. Eu preciso exatamente dosar essa disciplina. Mas algo fundamental na minha relação com o meu filho, com os nossos filhos. Você precisa encorajar os seus filhos. Filhos precisam ser encorajados naquilo que eles estão fazendo. Um pai não pode receber uma nota de um filho que está na escola. O seu filho tirou 5 na nota. E você dizer, rapaz, você não presta. Você não sabe de nada. Sabe, você está acabado. Você não dá para estudar. Claro que não, meus irmãos. Os nossos filhos precisam ser encorajados. Filho, olha, você tirou 5. Mas calma aí, ó. Eu estou junto com você. Vamos estudar juntos, filho. Sabe, papai quer ajudar você, mamãe quer ajudar você. Sabe, você vai conseguir, você vai alcançar. Palavras de encorajamento. E não de derrota. E não dizer ao seu filho que o seu filho não consegue, que seu filho não vai chegar. Mas encorajamento, dizer ele, filho, você consegue. Tenha paciência. Sabe, isso é uma construção, é diário. Talvez esse momento agora seja só pontual. É um momento que você teve uma dificuldade, um conteúdo que você talvez não tenha prestado atenção na aula. Mas olhe, eu estou aqui, seu pai, sua mãe, nós estamos aqui, queremos caminhar junto com você, você vai conseguir. Palavras de encorajamento. A orientação é disciplinar com amor e perdão. Porque filhos desanimados, desorientados, irritados, são presas fáceis na rede de Satanás. Queridos pais, irmãos e irmãs, prestem atenção na forma como você está lidando com seus filhos. Filhos, prestem atenção na forma como vocês estão lidando com seus pais. Paulo encerra aqui no versículo 21 todas as recomendações em relação à questão da família. Já falou do pai, já falou do esposo, da esposa, do filho, da minha relação com os filhos, da nossa relação com nossos filhos. Agora ele vai partir da minha relação entre servos e senhores. A minha família, como eu falei lá no início, a minha família, ela vai ser reflexo agora no meu trabalho. A forma como eu lido dentro da minha casa, dentro da minha família, com o meu filho, isso vai refletir lá no meu trabalho. Versículo 22. Vamos ler junto? Vamos lá? Acompanhe comigo. Versículo 22. Eu vou ler mais uma vez. Escravos, obedecei em tudo vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para pessoa alguma. Senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores que também vós tendes um Senhor no céu. Agora o foco que Paulo vai dar é sobre os empregados e os empregadores.
Se você prestar atenção no texto, naquele tempo, a escravidão era aceita. Era algo que você vai ver que Paulo, de forma nenhuma nesse texto, ele vai suscitar ou ele vai motivar uma revolução. De forma nenhuma, Paulo vai pegar nesse texto e dizer assim, olha, vocês são servos, vamos tentar aí uma abolição, vamos tentar sair, vamos, nos rebelar. De forma nenhuma. Sabe por quê? Porque esse comportamento só ia causar prejuízo, para a propagação do evangelho. E não era esse o interesse de Paulo. E aí ele cita alguns princípios fundamentais para os servos tratar ou viver com os seus senhores. A palavra que fala escravos, alguns outros têm aí na sua versão como servos. Mas o importante é que a gente entenda que, primeiro ponto, a obediência dos servos aos seus senhores. Primeira coisa, isso é um preceito divino. Existem ordem nas estruturas sociais. O Senhor determinou aquele que vai trabalhar e aquele que vai ser o comandante, aquele que vai liderar, aquele que vai ser o Senhor e aquele que vai ser o servo. Eu costumo dizer, imagine se todo mundo fosse Senhor, quem ia trabalhar? Quem ia fazer o serviço? Não é? O Senhor põe ordem nas coisas. Não é uma coisa jogada. Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de ordem. E Ele põe ordem nessas estruturas sociais. O interessante é que a gente está vivendo uma situação bem interessante agora. A gente está vendo a greve dos professores do Estado. A gente está vendo professores indo para a rua para questionar a questão de salários, porque não foi pago para um, mas foi pago para outro. E como deve ser agir? Você é professor, não sei se tem aqui algum professor do Estado. Mas eu queria deixar com você, que é professor do Estado, um texto muito interessante que está lá em 1 Pedro. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, de 18 a 21. Como deve ser essa questão das estruturas sociais e como é que eu devo me comportar agora como servo, como de uma estrutura que é o Estado? Presta atenção. 1 Pedro 2, 18 a 21. Escravos, sujeitáveis aos vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Portanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque há vez de praticar o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isto é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, levando-os também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Você não tem que estar fazendo greve não, querido. Você tem que ir trabalhar. Você tem que voltar para o seu campo, para o seu local de trabalho e se posicionar como cristão. Porque Cristo passou por problemas, passou por dificuldades, mas você é cristão e tem um Deus que vai sustentar você. Não é o seu braço que lhe sustenta. Não é o dinheiro que entra na sua casa, que é você com o seu suor que lhe mantém. Mas é Deus que lhe mantém, que lhe sustenta, que lhe dá tudo o que você tem. E você precisa suportar, porque é dessa forma que você vai testemunhar como servo, de que Jesus é quem sustenta você. O problema é que a nossa sociedade hoje, ela não está satisfeita com aquilo que ela tem, ela sempre quer mais. As pessoas nunca estão satisfeitas, elas sempre querem mais. A gente precisa entender isso. A gente precisa suportar, sim, porque é assim que o nome de Deus é glorificado na nossa vida. O segundo princípio é que a gente precisa obedecer de forma íntegra e ampla. Obedecer em tudo, sendo honesto e confiável. Honestidade é algo que eu penso que tem que estar já no coração do servo. Confiança. Você como cristão tem que ser exemplo aonde você está trabalhando. Sabe? As pessoas precisam olhar para você e dizer, poxa, como esse homem, como essa mulher, esse rapaz, essa moça, como ele é diferente. Por que ele é diferente? Por que o comportamento dele é desse jeito? Sabe?
Por que as pessoas, sabe, se juntam para fazer motim, se juntam para fazer passeatas, para fazer isso, aquilo outro, e ele está aqui, ele se mantém, ele é diferente. Porque ele é fiável, ele é honesto e ele obedece em tudo. Sinceridade, dar o melhor, não precisa ser cobrado. O servo, aquele que é sincero, ele não precisa. Ele não precisa ser cobrado daquilo que é responsabilidade dele. Você não sabe qual é a sua responsabilidade? Por que precisa a pessoa chegar para você e dizer: olha, você fez aquilo que eu te pedi? Ou como é que aquele material que eu te pedi há uma semana e até agora não chegou? O que foi que houve? O servo cristão, ele pega aquilo que ele tem e ele tem prazer em prestar contas daquilo que é a obrigação dele. Ele tem prazer nisso. Ele pega aquilo que o seu Senhor deu a ele para fazer e ele faz com carinho, ele faz com almejo, com dedicação. Por que ele faz isso? Porque ele precisa entender de que ele não está trabalhando para o homem. Ele está trabalhando para o Senhor. Versículo 23. Porque tudo que você fizer, faz com o coração, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para o Senhor. Porque tudo que você faz é espiritual. Imagine que o seu trabalho é um culto, você está prestando um culto a Deus. Versículo 23. A forma como você trabalha, você não está trabalhando para homens. Quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, imagine, eu estou prestando um culto ao Senhor. Eu não estou indo para servir a homens. A primeira coisa que eu tenho que pensar é de que eu estou servindo a Deus em primeiro lugar. O melhor funcionário, sabe, você precisa ter o seu nome tem que valer mais do que qualquer outra riqueza. Por que isso? Porque você receberá uma herança. A palavra é muito clara no versículo 24. Conscientes de que recebereis do Senhor uma recompensa da herança. Mas a sua motivação de trabalhar melhor, a sua motivação de procurar desenvolver uma vida correta diante do seu trabalho, isso não deve ser a motivação de você poder receber uma herança, receber algo, de ser promovido, de receber um aumento. Essa não deve ser a sua motivação. A sua motivação é entender que esse é o seu objetivo como cristão. É dedicar o melhor daquilo que Deus lhe deu, do talento e das suas forças que Deus lhe deu. O servo infiel e o senhor injusto. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Diz assim: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo que está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Nada está escondido aos olhos de Deus. No seu tratar, se a forma como você está como servo fazendo, observe, talvez você na sua sala, no seu local de trabalho, a sua atitude, talvez as pessoas não estejam vendo, mas Deus vai ver. Deus está vendo cada passo seu. Deus está vendo o que se passa no seu coração, o desejo do seu coração. Por isso que a gente diz, quando você fizer algo, pense de que você não está fazendo algo, você está fazendo para os homens, mas você está fazendo para Deus. Por último, o dever dos senhores para com seus servos. No versículo 1 do capítulo 4 diz: mestres, devam tratar os seus servos de maneira tão humana e humanitária quanto possível. Você é senhor, você é dono de uma empresa, você é empresário. Tem muitos trabalhadores. Primeira coisa, salários justos e condições dignas de trabalho. Sabe, quando você tem alguém que está subordinado a você, pense que você está sustentando aquela família. São muitas famílias. Nós tivemos aqui, há um mês mais ou menos atrás, o testemunho do Josimar. É isso, pastor? Josimar. Observe o quanto ele tratava as pessoas que estavam subordinadas a ele. Um homem que procura viver dignamente diante do Senhor, e o cuidado que ele tem com o seu servo. Não pagar
do seu salário, nas condições dignas do seu trabalho. Se você é empregador, como você está tratando, como você está pagando o salário do seu empregado? Será que você está seguindo à risca o que está na lei? Será que você não tem sido bondoso o suficiente até pagar um pouco mais? Ou de alguma forma bonificar o seu trabalhador? Você precisa elogiar e você precisa incentivar o seu trabalhador. O que eu costumo de dizer, eu digo assim, olha, você tem alguém que trabalha para você, muitas vezes dentro da sua casa. Você tem uma pessoa que você tem dentro da sua casa, que lhe ajuda nos trabalhos, que você deixa lá. E muitas vezes essa pessoa erra. O que é que você faz? Você aponta o erro? Você diz, isso aqui você fez errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Comece elogiando. Comece elogiando o seu servo. Diga a ele, olha, isso aqui ficou muito bom. Sabe, isso aqui ficou agradável, olha que coisa legal, ficou ótimo e tal, mas vem cá, vamos aqui. Tem umas coisinhas que eu queria pontuar com você. Olha, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa ser feito dessa forma. Você precisa elogiar e você precisa incentivar o seu trabalhador. Porque dessa forma ele recebe isso como uma ajuda ao crescimento dele. Um aspecto importante que a gente precisa atentar também a você que é empregador. Cuidado como você tem utilizado do seu servo. Será que você tem sugado, sabe, daquele que é o seu trabalhador? Você tem tomado todo o tempo dele? Porque o que a gente vê em empresas por aí é isso. Ele quer que o empregado chegue 7 da manhã, ele tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Como fica a família dele? Como fica a esposa dele? Como é que fica o filho dele? Você precisa determinar a hora para isso. Lembre de que não é só você que tem família. Não lembrem, a gente precisa lembrar os nossos senhores de que não só eles que têm família. Nós também temos família. Nós precisamos viver com as nossas famílias. Cuidado, sabe, com aquilo que você tem buscado. Porque é necessário, eu preciso sobreviver. Mas eu já disse, quem dá o sustento a cada um de nós é o Senhor. É Ele que nos mantém, não é o braço, não é a força do nosso braço. O Senhor também não se agrada da riqueza concentrada. Lá em Isaías capítulo 5, verso 8, ele diz, é abominação. Aqueles que vivem muito, o que a gente vê hoje é isso. A realidade nossa brasileira é que tem poucos que têm muito e muitos que têm pouco. Riqueza concentrada, o Senhor não está. Ele pede que você compartilhe, com que você divida. Sabe, a gente precisa ter uma justiça e uma equidade naquilo que a gente está trabalhando. Ou seja, tem empresas que trabalham com participação nos lucros. Isso é tão bom. Eu conheço uma empresa que ela faz isso. Tem no seu empregado e participa dos lucros com eles. Isso faz com que o seu empregado se dedique. Ele tenha mais ânimo para trabalhar. Ele vê que aquilo ali ele pode investir na família dele, no filho. Isso traz uma melhoria à sua vida. Sabendo que você como senhor, você como empregador, vai prestar contas da sua administração a Jesus. Você pensa que tudo isso aqui vai passar e quando você chegar lá diante do mestre, o mestre vai dizer a você assim, filho, eu te dei tantas coisas. Filho, eu te coloquei numa posição de honra. Filho, eu coloquei pessoas ao seu redor. Eu coloquei pessoas para que você pudesse ajudar. Como você tem ajudado? Será que você ajudou? Então tenha a sua consciência de que tudo que você fizer, você vai prestar contas a Jesus. Tudo que você tem, você precisa ser mordomo e você precisa administrar de forma correta. Porque Jesus, Ele vai cobrar isso de nós. E eu quero terminar com Lucas 12, 48, que diz, a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Que Deus abençoe a nossa vida, que você tenha a Jesus como centro na sua vida familiar, que você tenha Jesus como centro no seu trabalho, você como servo e você como empregador. Que nas suas atitudes, no seu falar, você pense, no meu lugar, o que faria Jesus. Deus abençoe.